Fala galera, tudo bom? Aqui tá começando mais um vídeo do Patrono e hoje galera, finalmente é a segunda parte da análise de Harry Potter and the Cursed Child. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e ainda não viu o primeiro episódio, para tudo. O link vai estar aqui embaixo na descrição, confere o último episódio que a gente gravou antes de assistir esse. Outro aviso é que assim como no último vídeo nós teremos spoilers do episódio inteiro. Dessa vez a gente vai falar da segunda metade do primeiro ato da primeira parte de Harry Potter and the Cursed Child. Mais especificamente da cena 11 até a cena 19 do ato 1. Então se você ainda vai ler o livro em inglês ou se você vai esperar o lançamento de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é a versão brasileira, dia 31 de outubro, que diga-se de passagem, mesmo eu tendo a versão inglesa, quero muito a versão brasileira. Resumindo, se você não quer tomar nenhum spoiler, a hora de fechar esse vídeo é agora. Prontos ou não, expecto Patrono. Rapidinho antes de começar o vídeo, galera, eu queria agradecer pelo feedback maravilhoso que a gente teve do último episódio. Vocês aparentemente gostaram muito, ficaram pedindo segunda parte nos comentários do vídeo, nas minhas redes sociais, cara, foi muito legal. Outra coisa, a interação aqui nos comentários foi muito foda, galera, sério. O pessoal comentando o que achou, expondo opiniões, discutindo, mas sempre com muito respeito e sem dar nenhum spoiler. Mano, muito obrigado a todos vocês por estarem fazendo a experiência minha de leitura desse livro ser muito mais especial. Mas beleza, eu já falei demais, vocês não vieram aqui pra ver agradecimento, vieram pra ver Harry Potter and the Cursed Child, então vambora. Só pra dar uma recapitulada aqui, no final da cena 10, o Alvo e o Scorpio estão decididos a ir pegar o vira-tempo do Theodore Nott, que agora está em poder do Ministério, para que com o vira-tempo eles possam voltar no tempo e impedir a morte do Cedrico Diggory. Eles então decidem fugir do Expresso de Hogwarts para correr atrás de tudo isso e saem pela janela da cabine e vão até o teto do trem. E é aí que começa a cena 11, o Scorpio e o Alvo realmente sobem no teto do trem e tentam achar uma maneira de pular dele. O Alvo fala que eles devem estar chegando em uma ponte que fica perto do St. Oswald Home for Old Witches and Wizards. Esse que é o asilo que o Amos Diggory vive hoje em dia. O Alvo fala que a água embaixo dessa ponte vai ajudar caso o feitiço amortecedor não funcione. Mas nesse momento o Scorpio vê uma coisa que ele não esperava ver. A bruxa do carrinho de doces. Vocês lembram lá no primeiro episódio que eu falei que em alguma hora essa bruxa ia ser importante para a história? Então, agora é a hora. Ela realmente está no teto do trem, tá galera? Antes que vocês se perguntem, não é uma alucinação, uma magia, nada disso. Não, é realmente ela. E a bruxa não só tá lá, como ela tá empurrando o carrinho de doces, mano. Ela vem se aproximando do Alvo e do Scorpio e pergunta se eles querem algum lanche pra viagem. O Alvo faz a mesma cara que você provavelmente tá fazendo agora. Mano, como assim a bruxa dos doces, velho? Ela não pode estar aqui, a gente tá no teto do trem. E aí a bruxa começa a falar que ninguém sabe nada sobre ela, que as pessoas compram bolos de caldeirão e nem ligam pra presença dela, e que ela nem lembra a última vez que alguém perguntou o nome dela. Coitada dessa bruxa, mano, ela parece estar meio depressiva, eu tô com vontade de abraçar ela. O Alvo então pergunta, qual o seu nome? Né, o que você vai falar depois disso também, depois desse desabafo? E aí a bruxa responde, eu esqueci. Mano, hã? A bruxa então fala que quando foi ter o primeiro Expresso de Hogwarts, um cara chamado Otalin Gamble ofereceu esse emprego pra ela. Esse Otalin Gamble foi o ministro da magia responsável por decidir usar o trem para levar os alunos para Hogwarts. Porque se você não sabe, nem sempre foi assim, galera. Antes do Expresso de Hogwarts, o Ministério já tinha tentado usar a chave de portal para levar os alunos para a escola. Pior ainda, antes das chaves de portal, cada um tinha que dar o seu jeito para ir para Hogwarts. A família paratava em um lugar perto da escola ou eles iam de vassoura, mas em algum momento todos esses métodos acabaram dando merda. Ou muitos trouxas viam os bruxos ou muitos alunos perdiam a chave de portal, por exemplo. Até que em 1800 e pouco o ministro bateu o pé e falou que todos os alunos tinham que ir em um trem e foi aí que surgiu o Expresso de Hogwarts. E desde então a bruxa do carrinho de doces aparentemente trabalha no Expresso. O Scorpio fica meio abismado e pergunta se isso tá certo mesmo, porque se tiver ela tá há 190 anos fazendo esse mesmo trampo. A bruxa então responde que ela já fez mais de 6 milhões de tortinhas de abóbora, mas que ninguém nunca percebeu que elas facilmente se transformam em outra coisa. Aí então ela pega uma tortinha, joga em cima dos meninos e a torta simplesmente explode como uma granada.
Mano, e de repente a bruxa começa a falar que em todos esses anos ninguém nunca saiu desse trem, que muitos já tentaram, como Sirius Black e seus amigos e Fred e George Weasley, mas todos falharam. E enquanto ela fala isso, as mãos dela vão se transformando num negócio meio pontiagudo e tal. Mano, que doideira, velho. Eu lendo isso, imaginei a Bruxa dos Doces, uma coisa meio Tim Burton, sabe? Meio parecido com a mãe da Coraline naquele filme. Se você sabe do que eu tô falando, você sabe que você tem que ter muito medo dessa mulher. O Alvo e o Scorpio, com aquilo na frente deles, não vem outra opção a não ser pular do trem. E é isso que eles fazem. O Alvo pula primeiro, logo em seguida o Scorpio, e aí acaba o capítulo 11. Na boa, galera, essa cena eu achei meio nada a ver, na moral. Primeiro de tudo, a velhinha do trem ser uma protetora que joga torta de abóbora como granada. E segundo, ela no fim das contas não é obstáculo nenhum pro Alvo e pro Scorpio. Eles simplesmente pulam do trem e ela não faz nada, sabe? E ela mesmo disse que muitos já tentaram fugir de lá, inclusive o Fred e o Jorge e os marotos, mano. Sério, cara, quem são Alvo e Scorpio perto dos marotos, galera? Lembrando mais uma vez que eu só li até o final do primeiro ato. Então talvez mais pra frente essa cena venha a ser importante. Eu realmente espero que seja, sabe? Senão eu achei nada a ver. Mas beleza, vamos pra cena 12 que se passa em uma sala de reunião no Ministério da Magia. A sala tá cheia de bruxos e bruxas e entre eles a Gina, o Draco, o Rony e em um palanque mais alto que os outros, o Harry e a Hermione. Inclusive, galera, deixa eu fazer uma correção de uma informação errada que eu dei no último episódio. Eu disse que o Harry, depois de sair de Hogwarts, ele virou Auror, e isso é verdade. Mas eu achava e eu deixei a entender que ele tinha esse cargo no Ministério até hoje. Mas aparentemente não. O Thiago Marques comentou aqui embaixo que atualmente o Harry ocupa o cargo de chefe do Departamento de Execução de Leis Mágicas. Eu fui conferir pra ver se essa informação tava certa e sim, cara. Então muito obrigado, Thiago, pelo comentário. É nóis, cara. Voltando pra reunião, a Hermione começa a explicar por que ela convocou esse encontro. Que mesmo o mundo da magia estando em paz nos últimos 22 anos, eles têm começado a observar algumas coisas estranhas. O Harry então explica que os aliados do Voldemort estão se movimentando nos últimos meses. Trolls andando pela Europa, gigante cruzando os mares, entre outras coisas. Ele pergunta se mais alguém viu algo estranho e a professora McGonagall se manifesta falando que alguns ingredientes de poções do estoque da escola tinham sumido quando eles voltaram das férias de verão. Mesmo a professora dizendo que eles acham que a culpa é do Pirraça, a Hermione fala que vai investigar tudo certinho. Ela então olha pela sala, vê que ninguém mais levantou a mão e então fala: ok, vamos falar da coisa mais importante agora. A cicatriz do Harry voltou a doer. Nesse momento, então, o Draco se manifesta dizendo que o Voldemort morreu. A Hermione concorda, mas fala que tudo isso acontecendo faz eles acreditarem que talvez o Voldemort ou algum traço dele esteja de volta. O Harry então pergunta para aqueles que têm a marca negra se algum deles sentiu alguma coisa diferente nos últimos tempos, nem que seja uma dorzinha. O Draco fica puto e fala pro Harry que ele tá sendo preconceituoso com quem tem a marca negra e tal. E eu sinceramente entendo o Draco, galera. Muitas das pessoas que eram aliadas do Voldemort podem ter se arrependido e querem deixar o passado pra trás e só seguir em frente com as vidas, sabe? O que parece ser o caso do Draco. Ainda mais que a gente sabe que o Draco, no fundo, nunca foi uma pessoa ruim. Ele é aquele famoso caso de pilha errada, tá ligado? Ele entrou na pilha errada da família dele, dos amigos, de todo mundo. O Draco continua falando que isso é só uma desculpa pro Harry voltar a ter a cara dele estampada nos jornais e que todo ano o Profeta Diário vem fazendo rumores de que o Voldemort pode ter voltado. Essa discussão entre o Draco e o Harry continua até que a Hermione tenta colocar ordem na casa. Ela diz pro Draco que, sendo ministra da magia, ela tem que prestar atenção em todos os assuntos trazidos à tona no ministério. E aí o Draco vira pra ela e fala que ela só é ministra porque o Harry é amigo dela. O Ron então levanta, começa a ameaçar o Draco e o Draco fala que o Harry ser famoso impacta em todos eles. E qual o melhor jeito de fazer todos falarem do Harry de novo do que dizer que a cicatriz dele voltou a doer? E isso só seria mais uma oportunidade para os fofoqueiros falarem do Scorpio, daquele rumor todo de que ele é filho do Voldemort e tal. E mesmo o Harry falando que isso não tem nada a ver com o Scorpio, o Draco fala que essa reunião é uma perda de tempo e vai embora. Junto com o Draco saem mais alguns bruxos, enquanto a Hermione fica lá falando para eles voltarem, que esse não é o jeito que tem que se agir, que eles precisam de uma estratégia.
E esse é o fim da cena 12. E eu acho que a gente precisa conversar um pouco sobre o Draco, galera. Primeiro de tudo, eu tenho que dizer que eu tô gostando do Draco, mas com algumas ressalvas. Pra começar, essa preocupação dele com a família é uma coisa que eu tô gostando bastante. Ele tenta proteger o filho de todas as maneiras desses boatos horríveis que todo mundo bruxo fica falando. E ainda tem o fato de que o Draco ficou viúvo recentemente com a morte da Astoria. E isso deve estar sendo extremamente complicado não só pro Scorpio, mas pro Draco também, que agora tá tendo que fazer essa proteção com o filho sozinho. Então, de verdade, eu entendo tudo isso e acho admirável o papel que o Draco tá tomando como pai. Mas também não dá pra ser cego e não ver que o Draco, depois de quase 30 anos, continua com algum tipo de birra com o Harry. E tipo, não que eu ache que você não pode odiar o Harry, não é isso. Por exemplo, o ódio que o Amos Diggory tem dele. Tem um motivo, sabe? Dá pra entender esse ódio. Porque entre 1 milhão de aspas gigantescas, o Harry foi o culpado pela morte do Cedrico. Tipo, você entende um pai que perdeu o filho com 17 anos pensar isso do Harry. Mas o Draco não tem motivo pra odiar o Harry. Por quê, cara? Porque ele não foi seu amigo no primeiro ano? Não faz sentido. Cresça, Draco. Seja mais, sabe? Eu espero realmente que durante o livro isso mude. Mas beleza, vamos direto pra cena 13, que praticamente não tem nada pra falar sobre ela de tão curtinha que ela é. É basicamente o Scorpio e o Alvo chegando no St. Oswald Home for Old Witches and Wizards, que como a gente já falou, mas não custa lembrar, é o asilo que o Amos Diggory vive atualmente. A parada dessa cena, galera, é visual mesmo. Tipo, eu poderia descrever como o cenário muda e como os enfermeiros ficam dançando, mas é aquilo que eu disse no último vídeo. Tem coisas que só realmente assistindo a peça dá pra gente sentir a emoção de verdade. O importante dessa cena é que quando o Alvo e o Scorpio chegam no asilo, eles encontram a Delphi e ela fica muito feliz de ver os dois e leva eles pra encontrar o tio. E aí já começa a cena 14 e essa sim, meus amigos, a gente tem muita coisa pra falar. A cena começa com o Scorpio e o Alvo frente a frente com o Amos Diggory, que tá muito puto. Ele começa a meio que criticar os dois, falar que eles ouviram uma conversa que eles não tinham que ter ouvido e que agora eles ainda estão querendo interferir na vida de outra pessoa. O Alvo então diz que o pai dele mentiu pro Amos, que realmente ele tem um vira-tempo. O Amos então diz que é óbvio que o Harry mentiu e que agora os dois meninos já podem ir embora. O Alvo meio que não entende e diz que não, que eles estão ali pra ajudar. O Amos então pergunta o que dois adolescentes poderiam fazer por ele. E o Alvo então fala que o pai dele já provou que não precisa ser adulto pra mudar o mundo mágico. É, realmente, Alvo, você tá certo, cara, mas ó, só uma dica. Melhor você não usar comparações com seu pai pra um cara que odeia ele. Ó, não quero ser dono da verdade nem nada, mas ó, eu só acho que é melhor você não fazer isso. O Amos então esculacha o Alvo. Fala que, então eu deveria deixar você se meter só porque você é um Potter. Um Potter que tá na Sonserina e ainda por cima traz um Malfoy pra me visitar. Um Malfoy que pode ser filho do Voldemort. Quem sabe vocês até estão envolvidos em magia negra e tal. Beleza, moleque, você me confirmou que seu pai tinha mentido pra mim, mas isso eu já sabia, então você foi inútil, sai logo daqui. Basicamente é isso que ele fala, né? Uma delicadeza de pessoa. O Alvo não recua não, galera, ele se impõe. Até no próprio livro diz que essa próxima fala dele, ele disse com poder e força. Ele fala que o Amos precisa ouvir ele e que o próprio Amos disse quanto sangue tá na mão do Harry e tal, e que ele só quer tentar corrigir um erro que o pai fez. Mas aí o Amos já tá de saco cheio e levanta a voz com o Alvo falando que não tem motivo nenhum pra confiar em você. Vai embora logo, senão eu vou fazer você ir embora. Mano, ó o velhinho Diggory, puto da vida. Ele ia dar umas bengaladas na cabeça do Alvo, né? Só pode. Não, beleza, bengalada ele não deu, mas ele até chega a levantar a varinha pro Alvo, cara, ameaçando ele, de verdade. O Scorpio meio que vê a situação mal parada e quer tirar o amigo de lá, então ele puxa o Alvo falando que, mano, a gente sabe quando a gente não é querido em algum lugar, então vambora. Eu acho que quando alguém te ameaça com uma varinha, realmente é porque a pessoa não quer você por perto, cara. O Alvo já tava indo embora quando a Delphi vira pro tio e fala, eu consigo pensar num motivo pra você confiar nos dois. Eles param na hora, né, não sei se por surpresa ou por medo, porque vai que a menina fala alguma merda e o velhinho lança uma Avada Kedavra na cara deles. Ela diz que eles foram os únicos a se candidatarem a ajudar e que eles estavam querendo se colocar em perigo pra trazer o Cedrico de volta. Que na verdade eles já estavam em risco só por ter ido até ali. Ela ainda pergunta pro tio se ele
mesmo não disse que ter alguém dentro de Hogwarts não seria uma puta vantagem. Mas, mano, eu não sei se eles vão voltar pra Hogwarts, na moral. Eu não sei se fugir do trem não é uma coisa digna de expulsão, tá ligado? Então o Amos, agora já bem mais tranquilo, pergunta pros meninos qual o interesse deles nisso. Por que eles estão se colocando num risco tão grande? O Alvo então responde que o Cedrico não devia ter morrido e que ele sabe o que é ser o outro, que é o termo que o Voldemort usou pra se referir ao Cedrico quando disse pro Rabicho matar ele. O Amos então finalmente mostra um pouco de emoção e começa a falar tipo: ai, meu filho foi a melhor coisa que já me aconteceu e foi muita injustiça ele ter morrido. Se vocês dois estão falando sério de trazer ele de volta, vai ser muito perigoso, tal. O Alvo então fala que tá preparado, que sabe que vai ser perigoso e que os dois estão preparados pra colocar as vidas deles em risco. E aí o Scorpio vira e fala: a gente tá preparado pra isso? Mano, eu não canso de falar, o Scorpio é um personagem muito legal, galera. Sério, ele é muito bom, eu tô gostando demais dele. O capítulo então termina com o Amos falando que é melhor a Delphi acompanhar os dois, e ela diz que se vai deixar o tio dela feliz, ela acompanha. E temos aí mais um trio formado, e o que a gente pode esperar desse trio, hein, galera? Claro que não é Harry, Ron e Hermione, mas eles já estão começando indo numa missão bem difícil, né, cara? Voltar no tempo e evitar a morte do Cedrico, mano, vamos ver no que vai dar isso aí. A cena 15 começa e ela se passa na cozinha da casa do Harry e da Gina. Tá rolando um jantar lá e quem tá na mesa, além dos donos da casa, são o Rony e a Hermione. A Hermione começa a reclamar do Draco, falando que já disse inúmeras vezes pra ele que ninguém no Ministério tem nada contra o Scorpio. E que esses boatos dele ser filho do Voldemort não vieram de ninguém de lá. A Gina então fala que ela já escreveu pro Draco depois que a Astoria morreu e se colocou à disposição pra ajudar qualquer coisa que eles precisassem. Ela também ofereceu, caso o Scorpio quisesse, ficar na casa deles no feriado de Natal, já que ele e o Alvo são tão amigos. Mas quando ela recebeu uma coruja de volta, a resposta só tinha escrito: fala pro seu marido negar as alegações sobre meu filho de uma vez por todas. A Hermione até fala que ele tá obcecado com isso e eu concordo, cara. É aquela parada que eu disse, parece que ele acha que qualquer coisa que aconteça na vida ou na família dele é culpa do Harry, igual quando eles tinham 11 anos. Eu entendo que ele tá tentando proteger a família dele e tal, mas não faz o menor sentido as coisas que ele fala. Mas enfim, voltando pro jantar, o Rony fala pra Hermione que talvez ela esteja exagerando sobre as coisas que ela disse na reunião. Ele fala que talvez aquelas preocupações dela de trolls e gigantes se movendo podem não ser nada. Ele diz que talvez os trolls estejam indo pra uma festa e os gigantes estejam indo pro casamento, e aí ele fala pro Harry que talvez a cicatriz dele esteja doendo porque ele tá ficando velho, simplesmente. O Harry até vira pro Rony na hora e fala: pô, ficando velho, mano, obrigado, hein? E eu queria fazer um comentário sobre essa fala do Harry. Esse livro não tem nem de perto a mesma emoção e a mesma experiência de ler os outros 7 livros da saga, isso é fato. Mas tem alguns momentos que ou pela fala ou pelo jeito do personagem, você tem a mesma sensação de que você estivesse lendo um daqueles 7 livros. E nesses momentos ou eu me arrepiei ou eu chorei e, mano, essa pequena frase de 4 palavras conseguiu fazer isso comigo. É mais um daqueles momentos que você sente como Harry Potter é uma coisa especial e que a gente só tem que agradecer a J.K. Rowling por ter mudado as nossas vidas. Mano, J.K., eu te amo, mulher. Tá bom, parou o momento Léo sentimental e vamos voltar pro livro. A conversa continua, o Rony faz mais algumas gracinhas, a Gina até chega a falar que ele fala muita merda e eles têm uma pequena discussãozinha, mas é aquela coisa entre irmãos, tá ligado? O importante mesmo desse capítulo é a Hermione falando que se alguma parte do Voldemort sobreviveu, em qualquer forma que seja, eles têm que estar preparados. Ela até fala um negócio bem legal, ela diz que eu não vou ser um Cornélio Fudge, eu não vou enfiar minha cabeça na areia. Muito da hora essa frase dela, dá pra fazer aqueles posts no Facebook, tá ligado? Com o fundo preto e a foto da Hermione escreve a frase: eu não vou ser um Cornélio Fudge, não vou enfiar minha cabeça na areia. Granger, Hermione. Até que o jantar é interrompido com uma coruja que traz uma carta pro Harry. E pra surpresa dos 4 é a professora McGonagall falando que o Alvo e o Scorpio não chegaram na escola. Já indo direto pra cena 16, ela começa com o Scorpio segurando um copo da nossa muito conhecida poção polissuco. E mano, quando eu tava lendo isso, eu fiz aquela famosa cara de ué,
Calma, deixa eu explicar o porquê disso. A gente sabe que o tempo de preparo da poção polissuco é de 1 mês. Inclusive tem até aquela cena no filme de Câmara Secreta que o Harry fala: um mês inteiro, Hermione, se Malfoy é herdeiro de Sonserina, ele vai atacar a metade do nascido dos trouxas da escola até lá. um bagulho assim, ele fala alguma coisa desse tipo. Então se demora 1 mês, como caralhos o Scorpio, o Alvo e a Delphi tem uma poção polissuco na mão? Porque assim, pelo que mostra no livro, não passou 1 mês desde que o Alvo e o Scorpio fugiram do Expresso de Hogwarts. Porque quando tem passagem de tempo no livro, eles escrevem, sabe? Passou sei lá quanto tempo. E 2, no capítulo seguinte tá tendo uma reunião no Ministério da Magia com a Hermione, com o Harry, com o Draco e com a Gina para falar sobre o desaparecimento dos filhos deles. Ou seja, isso muito provavelmente está acontecendo no dia seguinte que eles fugiram do trem. Ah, Léo, beleza, mas eles podem ter roubado uma poção polissuco. Não, senhor, porque no próprio livro tem uma frase que o Alvo fala exatamente: graças ao brilhante trabalho de preparação da Delphi. Ou seja, foi a Delphi que preparou a poção polissuco, que elimina a chance deles terem roubado. Possibilidades do que pode ser. Primeira, a Delphi tinha guardado uma poção polissuco que ela tinha feito, o que na real, galera, não faz muito sentido. Tipo, eu vou guardar uma poção polissuco aqui porque vai que um dia eu preciso, tá ligado? Não tem sentido isso. Vocês estão vendo como isso é improvável? Por que a menina que trabalha num asilo cuidando do tio teria uma poção polissuco guardada, cara? E a segunda possibilidade, infelizmente, a que me parece mais provável, foi um erro. E eu fico puto com isso, mano. Na moral, isso é um erro ridículo. Um erro que pode ser evitado com uma simples pesquisa no Google, lendo os livros ou até assistindo o filme, velho. Pra vocês terem uma noção, cara, todos os vídeos daqui do canal eu faço um roteiro. E pra fazer esse roteiro eu faço uma pesquisa, eu pego as informações, bato elas no Pottermore, leio o livro, mano. E isso é só pra um vídeo no YouTube. E aí o John Tiffany vai escrever um livro oficial de Harry Potter, mano, oficial, e não tem a capacidade de jogar no Google qual o tempo de preparo de uma poção polissuco. Mano, puta que pariu. Na moral, isso é ridículo, mano. E outra coisa, como é que a J.K. me deixa passar um negócio desse na revisão? Porque beleza, ela não escreveu o livro, mas ela revisou, velho. Isso é um erro muito bobo, muito infantil, sabe? Mano, por favor, você que leu o livro, você que não leu, mas achou uma possibilidade mais plausível do que ele ter errado, comenta aqui embaixo. Porque sério, velho, eu não quero acreditar que um erro desse tá publicado numa história oficial de Harry Potter. Eu juro, eu não quero. E o capítulo segue em frente e continua me deixando mais puto ainda. Porque os três ficam lá discutindo sobre a poção polissuco, qual o gosto dela, se dói a transformação, nada muito relevante pra história. Papo vai, papo vem, e eles finalmente bebem a poção e se transformam. O Alvo Severo no Rony, o Scorpio no Harry e a Delphi na Hermione. E agora me explica, como que eles conseguiram um pedaço do Harry, do Rony e da Hermione? Me respondam também aqui nos comentários isso, porque aparentemente o livro não responde. É aquilo, né, galera? Como eu já disse, eu só li até o final do primeiro ato da primeira parte. E eu peço a Dumbledore, a Merlin, a todos os bruxos que existem para que isso seja explicado até o final do livro, por favor. Depois disso tudo, o capítulo 16 finalmente termina com os três transformados dentro de uma cabine telefônica, digitando 62442 e a cabine afundando em direção ao Ministério da Magia. Sem perder tempo, a gente vai para a cena 17, como eu disse agora há pouco, é aquela reunião entre a Hermione, o Harry, a Gina e o Draco. Eles estão numa sala e o Draco está perguntando se não tem nenhum sinal que possa ajudar a encontrar o Scorpio ou o Alvo, ou se a bruxa do carrinho de doces não tem nenhuma pista que ajude a encontrar os dois. Harry responde que o departamento dele já fez uma busca, tá fazendo outra agora, e até agora não tem sinal nenhum dos dois. E Hermione diz que a bruxa do carrinho de doces está extremamente revoltada e só consegue falar de como ela decepcionou o Otalin Gamble. A Gina então pergunta se algum trouxa fez uma denúncia estranha que pode ser um evento relacionado à atividade mágica. A Hermione diz que não, mas que eles já avisaram o primeiro-ministro trouxa e que ele já tá tomando algumas providências. E aí mexeu com o orgulho do Draco, né, galera? A gente já tá ligado que o Draco tá bem melhor do que um dia ele já foi e que ele não é tão preconceituoso como o Lúcio Malfoy. Mas pra aceitar a ajuda de trouxas, do lado o Malfoy fala mais alto, né, mano? Ele fica puto e fala que agora a gente tá dependendo de trouxa pra achar nossos filhos, vocês também contaram pra eles que a cicatriz do Harry tá doendo, e aí começa a descarregar todas essas coisas em cima deles. A Hermione responde que os trouxas só estão tentando ajudar e que quem sabe se a cicatriz do Harry pode estar relacionada
relacionada com isso ou não. Ela diz que já mandou alguns aurores investigarem qualquer relação desse acontecimento com magia negra. E o Draco não pode ouvir a palavra magia negra que ele interrompe a pessoa na hora. Ele fala pra Hermione que isso não é relacionado com magia negra e que qualquer um que tá envolvido com magia negra hoje em dia sabe que o filho dele é um Malfoy, por isso não mexeria com ele, não seria nem louco de mexer. O Harry até chega a falar pro Draco um negócio de talvez tenha algo novo aí fora, uma nova força das trevas, um negócio desse tipo, mas a Gina interrompe o Harry e pra surpresa de todo mundo, ela concorda com o Draco. Ela diz que se fosse um sequestro ela até entenderia o alvo ser raptado, mas pegar os dois não faria sentido. O Draco concorda e diz que apesar de tudo que ele tenta ensinar pro filho, o Scorpio é um follower. Ele usou esse termo que quer dizer uma coisa parecida com seguidor, tá ligado? Uma pessoa que não tem muita opinião própria e que se deixa levar muito pelas escolhas de outras pessoas. Ou seja, o Draco acha que o alvo convenceu o Scorpio a descer daquele trem, ele só não faz ideia do porquê disso. E aí a Gina vira pro Harry e fala: Harry, você sabe que eles fugiram. E ela dá aquela olhada que diz: mano, você tem que contar pra eles a merda que você fez. Porque pra quem não lembra, um dia antes do alvo embarcar no Expresso de Hogwarts, ele e o Harry tiveram uma discussão e o Harry disse que tem momentos que eu gostaria que você não fosse meu filho. O Harry então conta pra todo mundo sobre a discussão, sobre o que ele falou pro alvo, e aí tem um silêncio na sala. O Draco então avança em direção ao Harry e começa a ameaçar ele. A Gina entra na frente do marido, os dois começam a discutir, um grita com o outro, e o Draco, por fim, fala pra Hermione que se precisar de ouro, ele dá todo o ouro que a família Malfoy tem pra salvar o Scorpio, porque o filho é a única família que ele tem hoje em dia. O Draco então começa a sair da sala, mas antes de ir embora, ele vira pro Harry e fala: eu não ligo pro que você fez ou pra quem você salvou. Você é uma maldição para minha família, Harry Potter. O capítulo 18 então começa e estamos num corredor no Ministério da Magia. Nesse corredor podemos ver o Harry, o Rony e a Hermione, mas na verdade essas três pessoas são o Scorpio, o Alvo e a Delphi. E galera, mesmo eles estando transformados, eu vou falar o nome deles de verdade, porque senão toda essa explicação vai ficar muito confusa. Então pelos próximos capítulos, quando eu falar Scorpio, você imagina que ele tá com a cara do Harry, quando eu falar Alvo, você imagina que ele tá com a cara do Rony e a Delphi com a cara da Hermione, beleza? Os três estão indo pro escritório da Hermione porque a Delphi já sabe que o Vira-Tempo tá lá. Ela conta pros dois que o tio usou um pouco de Veritaserum na bebida de um oficial do Ministério da Magia e ele contou que o Vira-Tempo tava no escritório da ministra. Pra quem não sabe, Veritaserum é uma poção que faz a pessoa contar somente a verdade. Ela já foi usada algumas vezes durante os 7 livros, por exemplo, quando a Rita Skeeter vai entrevistar a Bathilda Bagshot para escrever o livro A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore. Inclusive por isso tem aquele bilhete da Rita no exemplar do livro que ela mandou para Bathilda, que fala mais ou menos: obrigado Bathilda, você me contou tudo mesmo que você não se lembre. Mas enfim, os três chegam na porta do escritório da Hermione e eles escutam uma conversa ao fundo. A Hermione e o Harry de verdade estão conversando e se aproximando deles no corredor. Eles procuram um lugar para se esconder, mas o único lugar possível é dentro do escritório da ministra. Eles abrem a porta, mas falam pro Alvo ficar enrolando os dois do lado de fora para Hermione não querer entrar na sala dela. Já que nem o Scorpio disfarçado de Harry e a Delphi disfarçada de Hermione podia distrair o Harry e a Hermione, né? Pô, pelo amor de Deus. Ele fica meio com medo no começo, mas acaba aceitando. O Scorpio e a Delphi então entram na sala e logo em seguida o Harry e a Hermione de verdade entram em cena e dão de cara com o Alvo disfarçado de Rony. Sem esquecer, galera, que isso é um roteiro de teatro, ou seja, não tem efeito especial para duplicar o ator no palco. Então, pro Harry de verdade entrar em cena, o Harry, que é o Scorpio, tem que sair de cena, e a mesma coisa pra Hermione. Dá pra entender, né? Eu tô tentando explicar de um jeito fácil, mas é complicado essa cena. A Hermione fica surpresa em ver o Rony no ministério, e o Alvo fala que queria fazer uma surpresa pra esposa. Enquanto isso, o Harry fala que vai embora, e a Hermione diz pra ele não ligar pro que o Draco disse, que não importa o que ele falou com o Alvo, e blá blá blá. Como é a Hermione, né, galera? A gente sabe que ela sabe que o Harry fez merda. Mas como boa amiga que ela é, ela coloca o Harry pra cima. Depois disso, o Alvo quase estraga tudo falando que: ah, você tá falando do que o Harry disse que gostaria que eu... Aí ele percebe que falou merda.
que o alvo não fosse filho dele. A Hermione vira e fala, Rony, não é hora de falar essas coisas, né, mano? Pô. E aí o alvo então fala, melhor pra fora do que pra dentro, né? O que foi muito bom ele falar, porque é uma puta piada de tiozão do estilo da que o Rony faria. Muito bom, alvo. Mas enfim, o alvo esperava que o Harry e a Hermione fossem passar direto pelo escritório e não quisessem entrar. Mas é óbvio que não é isso que acontece, né, galera? A Hermione ameaça entrar na sala e aí o alvo vai pra frente dela. E aí a Hermione fala, Rony, por que você tá me impedindo de entrar no meu escritório? O alvo então responde que ele não tá fazendo nada e ela tenta entrar mais uma vez e ele de novo coloca o corpo na frente pra ela não entrar. Ela então fala que você tá me impedindo sim, deixa eu entrar. Mas aí o alvo acho que ficou um pouco desesperado porque ele disse pra Hermione, vamos ter outro bebê? Vamos ter outro bebê. A Hermione fala o que qualquer outra pessoa normal falaria, né? Tipo, o quê? Do nada você quer ter um bebê? O alvo então responde que se ela não quer ter um bebê, então os dois vão ter umas férias. Que ele quer ou um bebê ou umas férias. Esse cara é decidido, hein? Ou um bebê ou umas férias. A Hermione tenta uma última vez entrar na sala e o alvo dessa vez, pra impedir ela de entrar, dá um beijo na tia. Mas calma, galera, eu não sei se é um beijo na boca ou um beijo na bochecha. Eu tô torcendo pra todas as minhas forças que seja um beijo na bochecha, porque senão é bem nojento. Mas por incrível que pareça, esse plano maluco do alvo dá certo, cara. Depois do beijo ele fala pra Hermione que mais tarde eles podem tomar uma bebida no caldeirão furado. E ela acha que o Rony fez alguma merda, mas como ela conhece bem o marido e fazer merda é a especialidade do Rony, ela deixa quieto, tá ligado? Ela fala, ah, beleza, depois a gente resolve isso. A Hermione então vai embora com o Harry e finalmente o alvo pode entrar em segurança na sala da ministra pra gente começar a última cena desse primeiro ato. A cena 19 então já começa com o Scorpio dando aquela zoada no alvo. Depois da Delphi elogiar ele, falar que ele mandou muito bem em impedir que a Hermione entrasse na sala, o Scorpio fala, mano, eu não sei se eu te cumprimento ou se eu fico com nojo de você ter beijado sua própria tia. O alvo então se explica, fala que o Rony é um cara muito carinhoso e que esse era o único jeito da Hermione não entrar na sala. Realmente, alvo, seu plano deu certo, cara, só que foi muito estranho, meu amigo. Enquanto tá rolando essa conversa dos dois, a Delphi tá lá procurando o vira-tempo. Mas vamos voltar pra conversa do alvo e do Scorpio, que convenhamos é bem mais interessante que isso. O Scorpio então pergunta pra ele por que o alvo não contou aquela coisa que o pai dele disse sobre ter momentos dele não querer ser pai dele. O alvo diz mais ou menos que não é um tipo de coisa fácil de se falar e tal. E aí o Scorpio dá um discurso bem legal pra ele, galera. Ele fala mais ou menos que, olha, eu e você sabemos que a história do Voldemort é mentira, mas tem momentos que eu olho pro meu pai e consigo ver ele olhando pra mim e pensando, como eu consegui fazer isso? Ele também fala que acha que tem uma razão pra ele e o alvo serem amigos. Mas aí de repente ele para de falar no meio desse discurso e pergunta pros dois se eles repararam nos livros que tem ali naquela prateleira perto dele. E ele começa a falar o nome dos livros e tem vários livros que são proibidos e até livros amaldiçoados. O alvo até faz uma piadinha falando que, ah, nossa, você quer distrair o Scorpio de qualquer coisa, leva ele pra uma biblioteca. O Scorpio fica lendo o nome dos livros lá na prateleira e tem alguns com os nomes bem macabros mesmo, galera. Por exemplo, o Guia Sombrio da Necromancia e Maldição Império e Como Abusar dela. Mas um livro específico chama a atenção do Scorpio. O livro se chama My Eyes and How to See Past Them. A tradução livre seria uma coisa parecida com Meus Olhos e Como Enxergar o Passado por Eles, da nossa queridíssima professora de adivinhação, Sibylla Trelawney. E agora você tá fazendo provavelmente a mesma cara que eu fiz quando eu li essa parte. Afinal, a gente sabe o quanto a Hermione odeia a matéria de adivinhação. E o Scorpio também sabe disso. Exatamente por isso ele desconfia tanto desse livro e puxa ele da prateleira. Quando ele puxa, o livro cai no chão e agora, meu amigo Potterhead, pode se preparar para a viagem mais louca que você já teve na sua vida até o final desse capítulo. O livro, meus amigos, começa a falar. E não só falar, ele começa a fazer charada pros três. E galera, eu pensei muito se eu falava as charadas aqui pra você e acabei chegando à conclusão que eu perderia um tempo desnecessário, galera. Mas eu sei que vai ter muita gente querendo resolver essas charadas, porque afinal, né, pô, a gente é fã de Harry Potter, a gente quer um desafio. Então vamos fazer o seguinte, aqui embaixo na descrição eu vou colocar as charadas traduzidas que o livro faz. São 3 no total, eu vou explicar aqui no vídeo por que são 3 e vou falar as respostas dela, mas se você quiser tentar fazer sem eu falar as respostas,
pausa o vídeo agora, vai estar aqui na descrição e boa sorte. Bom, voltando à história, o livro não só faz as charadas para eles, como enquanto eles tentam responder, o livro tá tentando sugar eles pra dentro dele, mano. Se eu entendi bem pela descrição, é meio naquele esquema de Diário de Tom Riddle em Câmara Secreta, que ele puxa o Harry, tá? Se eu entendi direito. E aí que os três se tocam que Hermione enfeitiçou a biblioteca dela, então provavelmente o Vira-Tempo vai estar em algum lugar no meio daqueles livros. Eles tentam acertar a primeira charada e a Delphi acaba errando, o que faz ela ser sugada pra dentro do livro. O que eu achei meio estranho é que o livro é meio que uma vaca, galera. Calma, eu vou explicar o porquê. Não sei se vocês sabem, mas a vaca, quando ela come um negócio, ela engole, aí depois vomita pra dentro da boca, mastiga de novo e engole mais uma vez. Esse tipo de animal que faz essas coisas chama animal ruminante. E eu aprendi isso, tá bom, professora de biologia? Você queria me repetir, eu tive que aprender. Bom, esse livro ele é um ruminante, galera. Porque ele engole uma pessoa, mas aí dá um tempinho, ele cospe ela pra fora um pouco e depois engole de novo, cara. E é isso que ele faz com a Delphi. Ele suga ela, joga ela pra fora um pouco e depois suga de novo. A única diferença é que quando ele cuspiu a Delphi por um tempo e depois trouxe ela de volta, ela já não tava mais de Hermione por causa da poção polissuco. O Alvo e o Scorpio ficam assustados e nervosos, mas eles conseguem pensar na resposta da primeira charada, que é Dementador. Eles então procuram na prateleira um livro que tem a ver com Dementador e acham um chamado Dominando Dementadores, a verdadeira história de Azkaban. O livro então cai aberto e começa a fazer a segunda charada pra eles. Ah, e nesse tempo todo os livros tentam sugar os dois, tá? Eles que meio que se seguram, assim, tá ligado? Tipo, firmam o pé no chão, pá, tipo, andar no metrô e em busão. Eles descobrem a resposta da segunda charada, que é Voldemort, e começam a procurar um livro relacionado ao assunto. O Alvo então puxa um livro chamado O Herdeiro de Sonserina, mas quando ele puxa e o livro abre, é o livro errado e ele é sugado pra dentro. E a mesma coisa que aconteceu com a Delphi, ele é sugado, cuspido pra fora, e aí como o alvo já, a aparência de alvo, e depois puxado pra dentro mais uma vez. O Scorpio procura outro livro relacionado ao Voldemort e acha um chamado Marvolo, a Verdade. Na verdade, em português seria Servoleo, a Verdade, né? Mas vocês entenderam. O Scorpio puxa o livro, ele abre e faz mais uma charada. Só que dessa vez, galera, o Scorpio não faz ideia da resposta. Ele tenta pensar, tenta descobrir até que ele é puxado pra dentro do livro. Mas no momento que o livro dá uma de vaca e cospe ele pra fora, a resposta vem na cabeça dele: sombra. Ele desesperado procura um livro que tem a ver com sombra e com todas as forças se segurando para não ser sugado mais uma vez, ele acha um livro. Ele se chama Sombras e Espíritos. Ele consegue puxar o livro e de repente tudo para. Os livros não sugam mais, a Delphi e o Alvo foram definitivamente cuspidos pra fora e tudo tá tranquilo graças a Merlin. Os três se levantam, se recompõem e a gente também se recompõe, porque eu, pelo menos, lendo isso, eu fiquei, cara, tipo, mó frenético. Não, na moral, mano, eu terminei de ler, tava até suado, mano. Foi complicado esse capítulo. Os três então pegam os Sombras e Espíritos, abrem o livro e olhando lá no meio tá o Vira-Tempo do Theodore Nott. E assim termina o primeiro ato da parte 1 de Harry Potter and the Cursed Child. Eu espero ter conseguido explicar tudo direitinho pra vocês, principalmente esse último capítulo que, cara, é muito maluco, muito complicado, mas eu tentei fazer o mais simples possível pra vocês. Então, por favor, se você gostou, cara, não esquece de apertar o like aqui embaixo e adicionar o vídeo aos favoritos. Esse vídeo, sem dúvida, foi o que mais deu trabalho na história do canal pra fazer. Então, por favor, se não tá ligado, como o seu like ajuda a gente demais, galera. Se inscreve no canal também se você ainda não é inscrito e aperta o sininho do lado do botão de se inscrever para receber notificações dos nossos vídeos logo que eles são lançados. Também não se esquece de acessar o patrononet.com, nosso portal de notícias e colunas de Harry Potter. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E segue o Patrono nas nossas redes sociais, vão estar todas aparecendo aqui na tela. E também você pode me seguir nas minhas redes sociais, elas também estão aparecendo aqui embaixo. Vai lá no Instagram, no Twitter, no Snapchat, eu converso com vocês por lá, é muito da hora. Mas por enquanto é isso aí, galera. Muito obrigado, tchau e Nox!